Olá, pessoal, começar mais um episódio do programa A Chave das Fortunas. E hoje o tema de hoje é: e se eu não conseguir desocupar o meu imóvel? Vamos falar sobre desocupação. Quero dar as boas-vindas a você, seja muito bem-vindo. Esse é a ideia de trazer para próximo os grandes investidores em leilões de imóveis. E a nossa ideia aqui é apresentar informações reais para você duplicar o dinheiro investido em até 18 meses de forma segura, mesmo começando do zero. Eu sou Conrado Cortez, especialista na área. E aí a pergunta: e se eu não conseguir desocupar o imóvel arrematado? O que eu faço? Tá? O tema dessa live é sobre o que é a desocupação de imóveis em leilão judicial, quais são os fatores principais para conseguir uma desocupação amigável, como fazer uma desocupação amigável, quais são os ônus para o ocupante, caso ele crie obstáculos, quais são as ferramentas jurídicas para desocupar, quem eu deveria envolver na desocupação forçada, tem essa opção também de uma desocupação mais forçada. Então, começando, né? O que é a desocupação? A desocupação lembrando que um imóvel, na sua grande maioria, que está ali no litígio, que está percorrendo os autos do processo, que está numa ação judicial e já chegou no momento da execução, ou seja, tem uma penhora daquele bem, o, o devedor pode ser que ainda esteja ocupando o imóvel. E aí, obviamente, depois da arrematação, depois do trâmite jurídico, desde a expedição da carta de arrematação, que já é o documento oficial para levar a registro, uma vez registrado o imóvel, aquele imóvel ele passa a ter um novo proprietário, tá? Então, basicamente, quem tiver residindo naquele é, imóvel vai ter que se deslocar para um outro lugar, tá ok? Então, basicamente, a desocupação é um mito, né? As pessoas têm um tormento quando veem um leilão com o imóvel ocupado, e na sua grande maioria é o que acontece, e na verdade, para os investidores, isso é uma grande oportunidade, porque espanta as pessoas, né? Tudo que envolve ter um trabalho a mais, as pessoas tendem a evitar. Mas, nesse caso específico, a ocupação pode ser uma estratégia para o investidor, uma vez que ele leva em consideração que muitos outros investidores podem não ingressar naquele certame. Tá? Então, esse é o primeiro ponto a ser considerado. Quais são os principais fatores para conseguir uma desocupação amigável? A desocupação amigável, ela deve ser a primeira hipótese, deve ser a primeira possibilidade, deve ser o primeiro intento daquele arrematante. Conversar com o ocupante, entender a situação e depois que ele fizer todas as tentativas de negociação, ele pode ainda utilizar uma ferramenta jurídica para uma desocupação forçada. Mas eu diria que, basicamente, a desocupação em termos amigáveis, conversando com a pessoa, mostrando para ela que é, a presença dela naquele ambiente oferece um risco, inclusive, para ela. Porque se alguma coisa acontecer com o imóvel, ela pode responder, inclusive, criminalmente. Então, é muito arriscado a pessoa permanecer por um tempo, né, mais elevado, só que às vezes a pessoa não tem para onde ir. E aí é que entra essa negociação amigável. O que é sugerido para os investidores? É deixar uma reserva de garantia já planilhado, já dentro do estudo de viabilidade financeira, um valor, um valor considerável, entre 5 a 10 mil reais, para ajudar aquela pessoa a fazer uma mudança, né? No mínimo, fazer uma mudança bem feita, e em alguns casos até um aluguel de 1, 2, 3 meses até a pessoa se restabelecer, tá? Então, é aconselhável deixar uma reserva, um dinheiro, para essa finalidade. Por que que a gente deixa essa reserva? Para evitar
que a pessoa permaneça por muito tempo ali naquele ambiente, né? Quanto mais tempo a pessoa permanecer ali, é, isso prejudica na nossa evolução para tornar aquele bem um instrumento de venda. Então, se está dentro dos planos fazer uma reforma, quanto antes aquele ocupante sair, melhor para dar início aos trabalhos, tá? Então, é muito caro deixar uma pessoa ali dentro, porque também todos os ônus de condomínio, de energia não, porque é conta pessoal, mas o condomínio, IPTU, ali o arrematante já é o responsável, tá? Então não é porque tem um outro ocupante lá que o arrematante está exímio está isento de pagamento do IPTU e do condomínio. São responsabilidades do novo proprietário do imóvel, ok? Então, tem que fazer um trabalho para, caso seja um apartamento, obviamente, né? Se não for um apartamento, se for uma casa, o arrematante não tem nenhuma despesa no sentido de condomínio, ok? Mas é importante ficar atento às responsabilidades, por exemplo, fiscais, né? Aí não tem como transferir para ninguém, não. Isso aí fica a critério do novo proprietário, tá? Como fazer uma desocupação amigável? O primeiro passo é fazer um contato telefônico, entender a situação, é pegar o telefone com o síndico, com o zelador, com a administradora, né? Ou até mesmo, dependendo se for uma casa, né? Ir ao local e tentar contato com as pessoas, dizer que é o novo proprietário, que foi arrematado, que inclusive ele está promovendo, né? O arrematante está promovendo uma ação positiva para todo o contexto, né? É um dinheiro que vai ser utilizado para pagar credores e, e mostrando a boa intenção de ajudar, de repente, uma família que está passando por um momento de dificuldade, ajudar aquelas pessoas a saírem de uma forma digna, de uma forma íntegra, e mostrar todo o respeito, né, que nos compete. Então, basicamente, é tentar uma aproximação, explicar para as pessoas que existe um novo proprietário, que a permanência dessa pessoa pode oferecer risco, inclusive para ela, né? Então, essa visão, esse olhar para o próximo, ajuda demais nesse processo de negociação. Vou mostrar para a pessoa que quanto mais tempo ela passar ali, ela pode sofrer algum tipo de problema, às vezes a casa pode sofrer algum dano e essa pessoa pode responder por isso. Outro aspecto interessante é mostrar que você é um investidor, que você também quer pegar aquele imóvel para dar seguimento e que se a pessoa tiver um crédito, ela mesma pode recomprar a casa. Então, é até uma possibilidade, você pode direcionar esforços para que essa pessoa compre de você mesmo. Então, é uma possibilidade, desde que ela tenha crédito ou uma linha de crédito para recomprar a casa. Então, é uma possibilidade também, tá? Que mais a gente pode pensar em relação a esse contato, né? Dizer que a pessoa está utilizando um bem que não é dela e ela pode também passar por uma situação bastante indelicada no futuro muito próximo. O que significa isso? Após, no requerimento para a expedição da carta de arrematação, já se coloca na solicitação da emissão da posse o uso da força policial e discriminando também, se houver bem e se não houver bem, que se houver bem dentro do ambiente, o depositário é o próprio arrematante e ele já dá um destino, um fim para aqueles imóveis, para os móveis que estão lá dentro do imóvel. Se não tiver nenhum bem, trocar realmente só a fechadura ali e levar testemunhas, filmar tudo direitinho, para deixar registrado que o processo de imissão na posse, por que a gente fala emissão na posse e não reintegração na posse? A reintegração na posse pressupõe que, no caso, o arrematante, ele já tinha a posse anteriormente, que nesse caso não é o que acontece. O
O arrematante, por ser uma aquisição originária, ele não tinha posse, então ele vai se emitir na posse. Tá? Então ele vai ser a primeira retomada do bem. Então ele vai se emitir na posse. Então é um instituto jurídico postulado por advogado, mas que é solicitado e requerido nos autos do processo. Solicitado, é importante deixar essa observação que, se for necessário o uso da força policial, ele já tem autorização para isso, e aí é só destinar para o oficial de justiça adequado, né? E aí o arrematante também tem que estar presente nesse momento, tá? Ou um procurador tem que estar presente também. Aí a gente já está falando da desocupação forçada. Mas aí o ponto central é que durante a negociação é importante alertar o ocupante dessas possibilidades, né? De responder criminalmente, responder por danos materiais, por passar por uma situação indelicada e que, na verdade, o intuito não é esse. Muito pelo contrário, se ele tiver recurso, por que não ele próprio recomprar esse imóvel, né? Que aí ele não teria todo esse esforço para se deslocar, para sair do ambiente. Normalmente isso é difícil acontecer, mas acontece. De repente os filhos se juntam, né? E recompram o ambiente, tá? Então eu falei já dos ônus, né? Do ocupante, caso ele cria alguns obstáculos. Normalmente ele já vem de muitos reveses ao longo do processo, de muitas derrotas, e aí para ele ser resistente, eu diria a possibilidade é muito baixa disso acontecer, mas acontece e a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações. É um trabalho extra, mas, assim, 100% dos casos, exceto quando tem algum processo extrajudicial de uso capião, então tem que ficar atento, né? Isso aí tem que ver lá antes, no momento da investigação desse certame, se tem algum processo de uso capião, né? Fora isso, a desocupação acontece de uma forma tranquila, tá? Então, vale a pena reforçar que esse tema ele tem como finalidade remover o medo das pessoas quanto à desocupação. E as pessoas que eu digo são os empreendedores imobiliários, os aspirantes a empreendedores nesse universo de leilões de imóveis. Tá? Em primeiro lugar, o medo de desocupar ele é inversamente proporcional ao conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, tem as ferramentas, inclusive, eu tenho um ponto que eu gostaria de lembrar, que é que você ainda pode solicitar em juízo o arresto dos bens presentes, né, dos bens móveis presentes, em caso do ocupante criar obstáculos. O que quer dizer? O que quer dizer? Quanto mais tempo a pessoa permanecer lá, a gente pode ter um prejuízo no sentido de não poder colocá-lo à venda. O que significa isso? Você está perdendo uma chance de venda. E é isso você pode quantificar, né? E aí os bens do ocupante podem entrar na jogada. Não é isso, assim, essas são algumas artimanhas que o advogado pode utilizar frente ao ocupante de estimular, né? De tentar estimular, incentivar a pessoa a sair dali, de uma forma positiva. Inclusive, como tem uma reserva, a mudança pode ser até paga pelo próprio investidor. Então, a ideia é tornar aquela situação menos dramática, menos dolorosa possível, tá? Mas, eu diria assim, a chance de não acontecer a desocupação é muito pequena. Então, baseado nesses conhecimentos, a ideia é que você fique mais tranquilo, você possa investir, inclusive procurar imóveis estrategicamente onde tem ocupante, porque onde não tem ocupante, a concorrência é muito alta e a tendência do preço é subir demais. Aí, para o investidor, é ruim, por quê? Porque o investidor quer pagar menos possível, tá ok? Então, ou seja, quanto mais conseguirmos elevar o conhecimento e a consciência das pessoas, mais seguras elas estarão. Então, aí, o propósito, a ideia aqui
além de ensinar você a duplicar o dinheiro investido em até 18 meses de forma segura, mesmo começando do zero, é elevar o seu nível de conhecimento, de consciência, para ingressar nesse mercado e fazer muito dinheiro. A ideia é que você eleve o seu poder econômico e automaticamente você tenha mais liberdade financeira, você tenha independência financeira, porque uma vez que você faz essa multiplicação de dinheiro, você começa a gostar do game e automaticamente fazer com que esse dinheiro trabalhe para você e aí você possa realizar as transformações na sua vida. Você pode largar o emprego que muitas vezes você não está satisfeito com ele, você pode ter mais tempo livre para se dedicar aos seus hobbies, a se dedicar às pessoas que você mais gosta, você pode ajudar pessoas com planos de saúde, com uma moradia melhor, com um ambiente melhor e o poder financeiro, o poder econômico te permite provocar várias mudanças. Você pode viajar, você pode, enfim, o que era só uma viagem de passeio pode ser um período de permanência, né? Um turismo não só de 15, 20 dias, né? Dentro do período ali de férias, você pode permanecer agora dono do seu próprio tempo. Você pode permanecer 2 meses, 2 meses e meio, né? Até 3 meses, né? Se eu não me engano, o visto permite, o visto de turismo, por exemplo, na Europa, acho que permite até 90 dias. Então permanece lá 90 dias, depois passa um tempo no Brasil, depois volta, enfim. Com dinheiro você permite fazer essas presepadas, né? Presepada no sentido positivo, tá? É, e aí entra uma pergunta, né? Sabendo dos ônus que o ocupante tem, você ainda acredita que o ocupante vai permanecer no local? Ele sob o risco de responder em juízo por um dano material, responder criminalmente por não sair do imóvel, né? Você pode ser detido por isso. Ninguém quer, né? Esse momento é um momento já bastante doloroso. O investidor não quer criar uma inimizade, o investidor não quer criar uma situação difícil. Mas aí entra, de repente, o trabalho de um negociador, de um advogado, um conciliador, para tentar minimizar aquela situação dolorosa, ok? E que eu queria reforçar, esse tema de desocupação, ele não é sobre expulsar ninguém da sua ex-moradia, tá? Mas sim clarear e informar com precisão as consequências de uma não saída, de uma não desocupação, tá? Então, a ideia aqui é trazer você para um contexto mais de clarear as ideias, trazer mais informações para que você possa ficar mais tranquilo, mais confortável e ingressar em um leilão, mesmo sabendo que tem uma ocupação. E assim, a grande maioria das pessoas entendem a situação e acabam saindo por livre e espontânea vontade e às vezes até ajudam com a venda do imóvel, com reforma, entrega informações, tá? Então, esse é o espírito. Tem que ir com o coração aberto para conversar com essas pessoas, para que você possa ter uma experiência positiva, tá? E poder replicar essas histórias positivas entre os demais e mostrar, não, a gente tem que procurar imóvel ocupado. A gente paga menos, paga mais barato, e a chance, às vezes, desde o momento do leilão até a desocupação, depois que tem todo o desembaraço, né, de documentos, registro do imóvel, normalmente a gente recomenda o processo de desocupação mesmo, mais intenso, após o registro do imóvel, né, que aí você pode chamar de dono, e, e aí tem um lapso temporal ali, e, e aí a pessoa já começa a se preparar para sair, tá ok? Então a ideia não é expulsar ninguém, muito pelo contrário, é que a pessoa saia com bastante dignidade, com ajuda, com reforço, inclusive do próprio investidor, que já contabilizou aquela rubrica ali para uma saída o mais rápido possível. Então a gente fala de uma ajuda de custo, né? Enfim, ao negociar, ao entender os interesses, as necessidades, às vezes são pessoas que gostariam de retornar para sua cidade natal, ou até mesmo, enfim, tudo pode acontecer, né? Eu diria essa é a beleza desse universo do empreendedorismo, né? Você acaba
descobrindo coisas que você nunca imaginava que ia passar, né? Basta realmente estar ali no campo de batalha, para sentir, para vivenciar, ok? Então, esse é um pouco do cenário. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre os benefícios da desocupação, né? A gente sabe que ao falar de desocupação é uma grande oportunidade, porque sabendo das principais informações sobre desocupação, você já se antecipa. Então, primeiro ponto, quando você vai entrar no processo de negociação, é que na expedição da carta de arrematação, você já incorpora a emissão na posse. Então, não pode deixar passar nesse momento, ao requerer a emissão na posse, a carta de arrematação já incluir a emissão na posse. Tá? Isso está no artigo 880, parágrafo 2º, inciso 1º. Ok? Isso já está na lei, isso já vem no código, no novo Código de Processo Civil, que você já junta e já pede em conjunto, tá ok? E aí o juiz vai expedir a carta de arrematação já dando a emissão na posse. Essa é uma das grandes vantagens do leilão judicial, que é um leilão com muita lisura, com muita transparência. É um processo jurídico que está aberto ao público, que tem a prestação jurisdicional acontecendo, o juiz, ele é o Estado juiz, né, que está ali chancelando, expropriando aquele imóvel e transferindo para um arrematante, resolvendo aquela lide, né, aquele conflito, aquele problema econômico dentro da execução, ok? Então, o que precisa para solicitar essa carta de emissão, essa carta de arrematação e o Instituto da Emissão na Posse? Primeiro, depósito ou garantia prestados pelo arrematante, e bem como o pagamento da comissão do leiloeiro e as despesas de execução e TBI. Então, você já apresenta a solicitação da carta de arrematação, com o ITBI pago, a comissão do leiloeiro pago, as custas judiciais pagas, e aí é só solicitar, requerer em juízo a carta de arrematação e emissão na posse com aquelas considerações que eu falei. Se houver bens no imóvel, você, arrematante, vai ser o depositário fiel e você já vai destinar aqueles bens, né, os bens móveis, para um depósito, tá? E se não tiver bens móveis, você vai resguardar com um registro visual tudo o que acontecer. Então, provavelmente, quem vai participar desse momento, né? Inclusive, tem que constar o uso da força policial. Na petição, tem que constar o uso da força, policial. Então, vai o uso da força policial, o oficial de justiça, o chaveiro e duas testemunhas, além da presença que é obrigatória do arrematante. Se o arrematante não estiver, ele pode enviar um procurador. Se ele não estiver e não mandar um procurador, o oficial de justiça volta e não é feito a emissão na posse, tá? A emissão na posse tem que ser feita na presença do proprietário. Então, o proprietário tem que estar presente, beleza? Um ponto de atenção que tem que levar em consideração, mas isso tem que ser feito lá na investigação. Existe um contrato de locação averbada em matrícula, então a gente não está falando de um simples ocupante, a gente está falando do locatário, que inclusive, para se resguardar, ele averbou na matrícula o seu contrato de locação. Lembrando o seguinte, é difícil acontecer isso, mas tem como provar que tem um aspecto de má-fé. O que é um aspecto de má-fé? Um contrato de locação feito, por exemplo, por 30 anos. É claro que ele já sabia, e isso dá para anular, tá? Mas você sendo o proprietário, não existe garantia jurídica que o locatário tem que permanecer, tá ok? Por um período muito longo. E ali é um trabalho de negociação mesmo, para remover. Mas se for um período curto, isso pode atrasar um pouco, se ele ingressar em juízo, pode atrasar um pouco a sua emissão na posse. E ninguém quer isso. Então é bom ficar atento, já fazer o processo de investigação lá atrás, ok?
A outra atenção também é se o imóvel encontra-se vazio, sem pessoas, mas com bens móveis dispostos em seu interior. Aqui vai uma, na letra, literalmente eu vou falar aqui o que que é importante constar na emissão da posse, na emissão da posse. Na hipótese de existirem bens móveis no interior do imóvel, ficará o arrematante como depositário fiel. Ou, na hipótese de existirem bens móveis no imóvel, esses serão enviados para depósito público. O que que isso quer dizer? Eu tenho algumas opções. Existindo bens móveis, eu vou ser depositário fiel, vou garantir que aqueles bens vão estar sob a minha proteção, e ou eu posso também falar que eu vou destinar para um depósito público. Inicialmente, eu vou pagar por aquilo ali, mas eu posso pedir o reembolso, tá? Daquelas despesas. Eu vou pedir aquele reembolso nos autos do processo. E aí, havendo crédito, o juiz pode expedir que seja feita a remessa do dinheiro para pagamento, tá? E esse é um outro ponto que também pode ser abordado no processo de negociação. Então, além de responder por danos materiais, por perda da chance, ou seja, por ele estar lá, é difícil vender, logo eu estou tendo um prejuízo como arrematante, ele pode responder criminalmente e também, em caso de bens móveis, tendo alguma despesa, ele também vai ter que arcar com esse reembolso. Então, assim, apresentando de uma forma salutar, né, de uma forma saudável para o ocupante, eu acredito que ele vai compreender que ele tem muito mais a perder ao permanecer ali do que ficar criando dificuldades, tá? E aí, automaticamente, o investidor também tendo recurso para ajudar essa pessoa a sair, fica bem difícil a pessoa não ser racional, né? Então, às vezes ela vai ser resistente, vai se mostrar ali brigando pelo bem, depois ela vai ter que cair em si. Então, dá tempo, uma semana ali de negociação, para a pessoa racionalizar, né? Todo, tudo que pode estar acontecendo ali, ok? Hum, a gente já falou sobre a questão dele criar resistência. E temos, em última instância, o uso da força policial. É, vamos falar agora sobre um jeito errado, né, de fazer esse processo da desocupação, né? Eu diria que o jeito errado seria não ser empático com a situação indesejada do ocupante, ou seja, você adotar um tom ameaçador, um tom agressivo, um tom violento, né? É tentar evitar ao máximo essa postura, que aí você vai se colocar numa posição. A gente não vai negociar por posição, a gente vai negociar por interesse. A gente quer que essa pessoa saia do imóvel. Então, eu quero saber qual que é o seu real interesse. Você não é mais dono desse imóvel, não tem mais motivo para você permanecer aqui. Eu estou te oferecendo ajuda de um mês, 2 meses, 3 meses, mas eu preciso estabelecer uma condição. Para que eu possa te ajudar, eu preciso que você se desloque, que você se retire. Eu preciso te convidar para sair daqui. Então, tem que ter todo um traquejo, toda uma habilidade negocial de realmente ser empático com aquela pessoa, se colocar realmente e enxergar tudo que está se passando, o filme, a história que está se passando na cabeça da pessoa. Só desse jeito você vai criar uma situação favorável. Se você tiver uma postura mais truculenta, se sentir ameaçado ou ser meticuloso, levar aquilo ali para o lado pessoal, eu sugiro fortemente que você coloque um advogado, coloque um conciliador, coloque uma terceira pessoa para poder negociar para você, tá ok? Além disso tudo, de ter essa postura negocial, tenha uma reserva financeira, já deixe uma reserva financeira destinada para o pagamento da mudança.
Hoje uma mudança não é caro, mas envolve entre 5 e 10 mil, você consegue resolver. Quiçá você tem uma reserva plus, né? Uma reserva premium para pagar um aluguel para essa pessoa, tá? Se ela fizer tudo no nome dela, né? Você só vai entrar com o poder econômico para ajudar, tá? É, um aspecto que eu já comentei, eu queria só deixar registrado, né? Se o outro lado não tiver essa habilidade de negociação, de repente convidá-la também para que ela chame uma outra pessoa. Então, não ficar preso, ter que lidar proprietário com ex-proprietário, né? A gente pode colocar um terceiro, um advogado ou um parceiro para ir lá conversar, para explicar a situação e não necessariamente falar com o ex-proprietário, com o ocupante, enfim. Então, até nisso também pode ser aliviado, pode ser feito de uma forma bem gratificante, tá? Que todos os lados saiam bem. Eu queria só pontuar aqui que, ó, no artigo 179 do Código Penal, fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, ok? Então, a pessoa que tentar fraudar uma execução, destruindo ou danificando bens, a execução que eu digo lá, a execução judicial, e ela está correndo. E aí o juiz já deu a carta, né? Já expediu a carta de arrematação, já foi levada a registro público, já é um novo dono. Se a pessoa destruir ou danificar aquele bem, ela vai responder criminalmente. Pesado, ok? Então, recapitulando. Primeiro ponto, como fazer do jeito certo essa desocupação? Uma resolução do caso de forma amigável. Você vai apresentar as consequências da não desocupação. Primeiro, essa pessoa pode sofrer que os bens dela sejam apreendidos. Então, se ela está criando obstáculo, o arrematante, o investidor, está tendo um prejuízo, porque o tempo está correndo. Então, a perda da chance de vender aquele imóvel já está correndo. Então, provando para o juiz que tem um prejuízo ali, essa pessoa, esse ocupante vai responder por isso. Se ele danificar, ele vai responder por isso, tanto em termos econômicos quanto criminalmente, ok? E ele pode ter esses bens apreendidos em forma de garantia. Os bens também podem ser, os bens móveis que tiverem lá dentro, podem ser penhorados para serem convertidos em dinheiro e para pagamento do credor, ok? E aquela situação humilhante de ter força policial e, enfim, a pessoa sendo detida, o chaveiro trocando. É uma situação extremamente delicada, muito ruim, mas quando muitas vezes os problemas entre particulares não são resolvidos, eles são levados ao estado de juiz. Ok? Já caminhando aqui para o nosso final, gostaria de deixar o primeiro passo para você perder esse medo da desocupação. Ok? Então, o primeiro passo para você perder esse medo de fazer uma desocupação, de ingressar no certame que tenha o imóvel com o ocupante, é lembrar que no leilão judicial nós já estamos diante uma ação ajuizada, tá? Diferentemente do leilão extrajudicial. O judicial, ele já está na fase de execução, então já percorreu todo um processo, onde a gente já teve a grande maioria das discussões e sua grande maioria resolvidas. Ou seja, diferentemente do leilão extrajudicial, que pode ter a situação agravada na hora da desocupação. Ou seja, o ocupante pode ingressar em juízo e aí trava tudo. Então, o leilão judicial ele tem essa particularidade, eu diria, na minha opinião, essa vantagem em relação ao extrajudicial, porque ele já
já está sendo percorrido dentro de uma ação ajuizada, ok? Então, o primeiro passo que eu te sugiro sobre desocupação é: procure arrematar imóveis em leilão judicial, ok? Pois nos judiciais você já tem o instituto da emissão na posse. Então, é uma carta que você tem na manga que vai te ajudar demais em caso de um problema. Então, o ocupante, ele não tem como ajuizar uma ação para se proteger, porque a ação já percorreu, já está decidido, no máximo dentro daquele prazo de 10 dias após o auto de arrematação assinado pelo juiz. Se houver um questionamento e tiver um argumento plausível, isso pode atrapalhar a vida do arrematante. Mas o arrematante, durante esse questionamento, ele pode tomar a decisão de desistir. É diferente. Então, ele pode entrar com questionamento. E depois do prazo de 10 dias, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele pode ajuizar uma ação autônoma, mas não tem como desfazer o leilão. Ele vai receber danos materiais, ele vai receber. Lógico que isso atrasa, mas não tem como ajuizar uma nova ação. No leilão extrajudicial, isso pode atrapalhar um pouco a vida do investidor, ok? Então, com essa dica, invista em leilão judicial, saiba do Instituto da Emissão na Posse, que é expedida junto com a carta de arrematação, tá? Que garante dar essa tutela do Estado de juízo para o arrematante ter mais segurança na hora da desocupação. E aí, com essa dica, eu encerro o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer você pela essa audiência, caso tenha tido momentos aqui de insights, de aprendizado, curta e compartilhe, inscreva-se no nosso perfil, no nosso canal, comente o máximo que você puder, comente, compartilhe com dois, três amigos, tudo que você fizer em termos de interação vai impulsionar essa mensagem, todos os outros conteúdos, a chegar nas pessoas certas, as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, ok? Encerrando aqui a transmissão, eu deixo um recado final, um mote aqui da Brick Leilões: de tijolo em tijolo, você duplica o seu dinheiro investido, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.